Meus pais e minha irmã gêmea me expulsaram de casa aos 16 anos. Eu vivi em uma barraca e lutei por anos. Agora tenho uma casa e eles apareceram sem serem convidados, com a família da minha irmã, exigindo se mudar para minha casa. Minha irmã pediu aos meus pais que me expulsassem de casa aos 16 anos, dizendo que não havia espaço para mim. Lutei por 12 anos para ter meu próprio lugar e agora eles estão desfilando para deixar minha irmã se mudar comigo porque ela está grávida do quarto filho. Eu, homem de 28 anos, venho sofrendo com a toxicidade dos meus pais desde a infância. Tenho uma irmã gêmea que tem sido meu tormento. As pessoas dizem que gêmeos se apoiam, mas no meu caso minha gêmea me puxa para baixo sempre que tem uma chance. Se o bullying na minha infância não fosse suficiente, ela reapareceu na minha vida desta vez querendo se mudar para minha casa com a família dela, apesar de ter sido ela quem me expulsou de casa aos 16 anos. Ela sempre foi narcisista, principalmente por causa da educação errada dos meus pais. Meus pais sempre quiseram uma filha, mas tiveram um filho junto. Eles até me disseram na cara que teriam interrompido a gravidez se fosse só eu. Só porque havia uma menina lá, tiveram que me trazer ao mundo. Então devo minha vida à minha irmã. Minha irmã não perdia uma oportunidade de esfregar seu direito na minha cara. Você pode imaginar como foi minha infância crescendo em uma casa onde eu não era desejado. Tudo era sobre minha irmã. Tínhamos a mesma idade, mas eu não podia tocar nos brinquedos dela. Ela ganhava roupas novas de vez em quando, enquanto eu só ganhava uma roupa no Natal e outra no nosso aniversário. Se não compartilhássemos nosso aniversário, eles nem se importariam em celebrá-lo. Acabei de perceber que se eu não compartilhasse meu aniversário com minha irmã, eu não existiria. Eu recebia o mínimo e isso não era por amor, mas para salvar as aparências dos olhares julgadores dos meus parentes. A única coisa boa da minha infância foi meu avô. Ele era o único que conseguia ver através das mentiras deles. Infelizmente, ele faleceu quando eu tinha 13 anos, e aquele foi o pior dia da minha vida. Não tinha ninguém para me apoiar. Vivíamos em uma casa pequena nos subúrbios. Minha irmã e eu compartilhávamos um quarto, mas era mais como se eu tivesse uma cama e um pequeno armário no quarto da minha irmã. O quarto inteiro estava cheio de roupas, brinquedos e posteres dela. Eu nem podia reclamar, porque, segundo meus pais, eles já faziam o suficiente por mim. Minha irmã não gostava da minha presença no quarto dela. Eu só podia entrar no quarto à noite para dormir. Mesmo quando eu estava doente, tinha que me deitar no sofá e não no meu quarto, porque ela é uma menina e precisava de privacidade. Eu desesperadamente queria ter 18 anos para poder sair de casa. Parece que minha família estava ainda mais desesperada para se livrar de mim. Quando tínhamos 16 anos, minha irmã engravidou de um perdedor de 19 anos. Os pais dele o expulsaram de casa quando ele repetiu 3 vezes a 8ª série. Meus pais os casaram, e meu pai conseguiu um emprego de faxineiro para ele na sua fábrica. Meu pai é mecânico e trabalha em uma fábrica de automóveis. Meus pais o trouxeram para casa, então obviamente eu tive que sair do meu quarto para dar lugar a ele. Mas nossa casa tinha apenas 2 quartos e uma pequena sala de estar. Perguntei se poderia dormir no sofá, mas meu pai negou, dizendo que ele dormia no sofá quando o ronco da minha mãe se tornava insuportável nas noites de inverno. Fui mandado encontrar um lugar para mim mesmo. Para piorar a minha situação, meu cunhado perdedor dizia: "Cara, não é difícil encontrar um lugar para você. Meus pais me expulsaram quando eu tinha 15 anos, e mesmo assim, consegui me virar. Agora tenho uma família. Confia em mim, vai melhorar lá fora." Eu suspirava e pensava: sim, se viver como um viciado significa conseguir se virar e engravidar uma menor significa família, então tudo bem. A maioria dos meus parentes morava longe. Além disso, meus pais me ameaçaram para não aparecer na casa de nenhum parente, porque isso significaria expor a toxicidade deles. Pedi a alguns amigos para me emprestarem um sofá para dormir, mas não tive sorte, porque os pais deles me permitiriam ficar em suas casas se meus próprios pais me expulsaram. Mas um dos meus colegas de classe estava morando em uma garagem e me deixou ficar lá por alguns meses, até que seus pais me viram lá e me expulsaram. Eu dormi em um banco na calçada por alguns dias, até que fui recolhido pela polícia e levado para casa. Meus pais inventaram a história de que eu havia fugido de casa. Eles me acolheram naquela noite, e meu pai conseguiu uma barraca improvisada de um ferro velho e me pediu para usar o espaço no quintal para montar meu lugar. Foi uma recompensa por permanecer em silêncio na frente da polícia e obedecer às ordens de não aparecer na casa dos parentes. A barraca ainda era mais segura do que dormir ao ar livre. O verão era suportável, mas o inverno era terrível. Um dia, estava tão frio que senti que ia morrer de frio. Bati na porta da minha casa, mas ninguém respondeu. Desesperado por ajuda, bati na janela do quarto dos meus pais. Meu pai gritou de dentro para não perturbá-lo. Caso contrário, ele sairia e me derrubaria. Me senti tão miserável que, em um momento, quis morrer. Chorei a noite inteira. No dia seguinte, saí em busca de um emprego que me desse um lugar para dormir. Uma das padarias precisava de um trabalhador para sua fábrica, que ficava a cerca de 20 milhas de distância, mas o dono concordou em me dar um lugar para dormir e até me ofereceu comida. Basicamente, eles assavam em sua casa e precisavam de uma mão para ajudar. Eles me ofereceram para viver no quintal, mas eu teria que limpar o lugar. Eu concordei. O lugar estava bem bagunçado, com farinha e açúcar por toda parte, sem mencionar os roedores que sobreviviam lá. Mas eu estava no ponto mais baixo da minha vida, então aceitei prontamente aquele emprego. Arrumei minhas coisas e saí. Minha irmã até ficou feliz e disse: "Que bom que você está indo embora. Não temos
temos espaço para você aqui. Ninguém sequer se importou em perguntar para onde eu estava indo. Limpei o lugar e o tornei habitável. Inicialmente, foi difícil me livrar dos roedores que vinham em busca de comida, mas, eventualmente, comecei a me sentir confortável morando lá. Tive que abandonar o ensino médio. Faltavam apenas alguns meses para os exames finais do último ano. Meus amigos me disseram para continuar morando no quintal dos meus pais e concluir o ensino médio, mas eu tinha desistido. Trabalhei duro no meu emprego e vivi do meu salário. Logo percebi que precisava melhorar minhas habilidades para conseguir um emprego melhor. Aprendi algumas habilidades. Meu pai é mecânico, então cresci brincando com a caixa de ferramentas dele, o que funcionou para meus pais, pois não precisavam me comprar brinquedos. Além disso, ajudava meu pai na encanagem da casa. Economizei e fiz um curso e consegui um emprego em uma fábrica de automóveis. Trabalhei muito para subir na carreira e agora sou supervisor. Recentemente, um dos meus antigos amigos estava vendendo sua casa urgentemente. Ele estava enfrentando problemas de divórcio e queria um comprador imediato. Eu estava relutante em comprar uma casa de 3 quartos, mas ele me ofereceu um grande desconto no preço de mercado e concordou em aceitar o pagamento inicial em parcelas. Aproveitei a oportunidade. 2 semanas atrás, me mudei para minha nova casa e hoje encontrei convidados inesperados na minha porta. Meus pais, minha irmã e meu cunhado. Foi uma surpresa para mim, porque eu estava sem contato com eles todos esses anos e eles não haviam tentado me procurar. Esta minha casa fica a cerca de 15 milhas de distância da casa deles, então não havia como eles terem vindo aqui casualmente. Não estou em contato com nenhum dos parentes, nem pessoalmente, nem nas redes sociais, mas estou achando que foi o vizinho. Ainda sou amigo de um dos meus vizinhos. Ele deve ter visto as fotos da minha casa no Facebook e contado para eles. Disseram aos meus pais sobre isso. Ainda não tenho ideia de como descobriram o endereço exato. Meu pai sabia onde eu trabalhava, então talvez tenha conseguido o endereço lá. Assim que abri a porta, eles forçaram a entrada na minha casa. Mamãe e papai me parabenizaram e disseram que estavam orgulhosos de mim. Sorri e ofereci uma cadeira. Ainda estou para comprar os móveis. Só tenho uma cama, algumas cadeiras e uma mesa. Meus pais se sentaram e começaram a me perguntar sobre o negócio. Era inacreditável para eles que eu tivesse conseguido comprar uma casa aos 35 anos enquanto ainda moravam de aluguel. Minha irmã e seu marido inútil estavam andando pela casa como se estivessem planejando se mudar para lá. Perguntei qual era o problema, por que apareceram de repente na minha vida. Eles disseram, nada, só estamos checando como você está. Engraçado, né? Eles me checaram quando eu menos precisava deles. Eles começaram a me atualizar sobre suas vidas. Meu pai desenvolveu hipertensão. Minha irmã tem 3 filhos, de 14, 9 e 4 anos, e está grávida novamente. Bom para ela. Eu apenas sentava lá, assentindo e pensando se deveria gritar com eles ou educadamente pedir para irem embora. Mamãe perguntou se eu estava casado ou tinha namorada. Eu disse que não era da conta dela. Ela perguntou por que eu estava tão irritado, se estava tudo bem. Respondi que estava tudo bem até eles aparecerem. Ela riu e perguntou se estabelecerem uma nova casa estava sendo esmagador para mim, que poderia ajudar. Então, minha irmã chegou e disse, decidimos que vamos ficar com aquele quarto com varanda e banheiro. Estou tão animada para ter meu próprio banheiro. As crianças podem ficar no outro quarto. Eu surtei, tipo, o que diabos está acontecendo aqui? Minha irmã disse, você tem uma casa de 3 quartos e é um homem solteiro. Não precisa de tanto espaço. Você costumava morar em uma barraca, então conseguir um quarto é um grande upgrade para você. Esta casa é tão grande que posso acomodar todos nós. Meus pais a interromperam e pediram para ela atender ao filho mais novo, que estava chorando por atenção. Olhei para meus pais e perguntei o que diabos ela acabará de dizer. Meu pai me disse que acomodar 7 pessoas em uma casa pequena estava ficando difícil. O filho mais velho da minha irmã, de 14 anos, estava dormindo no sofá, enquanto o do meio dormia com meus pais e o mais novo com minha irmã. E além disso, ela está grávida novamente, então eles precisam de uma casa grande. Eu gritei, e minha mãe disse, e você sabe que agora possui uma casa grande, não pode levar sua irmã com você. Antes que ela terminasse a frase, eu gritei, de jeito nenhum, não vou deixar ninguém entrar na minha casa. Minha irmã gritou comigo, dizendo que eu devia isso a ela por me trazer ao mundo. A mesma velha história. Mamãe e papai nunca teriam te dado à luz se eu não estivesse lá. Você me deve um lugar aqui. Aquela casa ficou tão lotada que eu mal consigo respirar. Eu disse, sim, graças a você e obrigado por me trazer ao mundo. Agora saiam. Antes que alguém pudesse dizer algo, eu pedi que saíssem da minha casa imediatamente. Meu pai tentou usar seu método rígido, levantou a voz e disse que era meu dever, como homem da casa, cuidar da minha irmã. Eu gritei de volta para ele que eu não tinha obrigação nenhuma de cuidar da minha irmã, mas que, como pais, eles tinham a obrigação de cuidar de mim, mas falharam. Agora ele estava bem com o neto dormindo no sofá, mas quando eu pedi, ele recusou e me expulsou de casa. Desabafei sobre como sobrevivi com roedores na garagem do meu empregador e como vivi em um apartamento sujo por uma década, mas ninguém veio me ver. Minha mãe começou a chorar e tentou me abraçar. Eu a bloqueei e pedi que saíssem. Meu cunhado disse, seja homem, cara, eu também vivi essa vida por muitos anos. Nunca reclamei. Você tem uma casa tão grande, está solteiro, o que vai fazer com tanto espaço? Eu gesticulei para ele calar a boca. Minha irmã começou a me xingar por gritar com o marido dela. Eu disse, então saia daqui se não quer que eu derrube
derrube ele. Expulsei-os da minha casa sem deixar que falassem uma palavra. Estou furioso. Eles sempre foram tóxicos e narcisistas e agora se tornaram gananciosos. Mas eu não sou mais um adolescente de 16 anos que seguiria suas ordens como um fantoche. Se eles continuarem me incomodando, não hesitarei em chamar a polícia. Atualização: minha irmã e seu marido drogado invadiram minha casa. A propósito, alguns de vocês perguntaram nos comentários se minha irmã ofereceu pagar aluguel. A resposta é um grande não. Ela não ofereceu e não pode pagar aluguel. Ela e o drogado são parasitas e máquinas de fazer filhos. Eles têm sobrecarregado meus pais por 12 anos e agora querem fazer o mesmo comigo. Não que meus pais estejam felizes em sustentá-la. Vi a frustração nos olhos deles quando me visitaram pela última vez. No entanto, em vez de simplesmente expulsá-la, eles estão transferindo essa responsabilidade para mim. Uma semana após o primeiro encontro com eles, minha mãe apareceu na minha casa novamente. Desta vez, ela não fez rodeios e me disse que eu deveria baixar a guarda e deixar minha irmã morar comigo. Eu disse que de jeito nenhum. Ela basicamente repetiu a mesma história de que era difícil acomodar tantas pessoas em uma casa pequena. Blá, blá, blá. Ainda não. Então ela mudou de tom e tentou me ameaçar. Eu deveria ter percebido logo de cara. Ela disse: veja, querido, você mora sozinho nesta casa grande e fica fora por 12 horas por dia. E se alguém invadir sua casa? Se uma família morar aqui, seria tão seguro para você. Além disso, você teria ajuda para limpar a casa, lavar a louça e a roupa. Eu disse, pela última vez, não, e vá embora. Não quero nenhum de vocês na minha casa. Poucos dias depois, um dos meus vizinhos me disse que viu uma mulher grávida com um homem e um menino jovem, perambulando pelos meus arredores. Eles estavam espiando pela janela, vagando pelo quintal, e parecia que estavam tentando entrar furtivamente. Ele é um homem idoso que fica sentado na varanda durante toda a tarde. Quando notaram que meu vizinho estava os observando, foram embora. Ele veio me informar como um gesto de boa vontade. Agradeci a ele e dei meu número de telefone, pedindo que me ligasse se os visse novamente. Minha casa não tinha câmeras de segurança. Eu pretendia instalá-las no fim de semana. Quem diria que eles invadiriam antes disso? Apenas 2 dias depois, recebi uma ligação desse vizinho idoso dizendo que suspeitava que alguém havia invadido minha casa. Corri para casa em pânico, e ele estava certo. Minha irmã e meu cunhado haviam invadido minha casa pela janela dos fundos. Ela disse: não tínhamos outra opção. Você estava sendo um idiota e não nos deixou entrar. Agora moramos aqui e você vai ter que aguentar. Fiquei em choque. Quero dizer, até onde ela foi para esfregar seu direito na minha cara. Meu cunhado saiu do quarto que eles haviam transformado em seu quarto e disse: foi bem tranquilo, né? Sem pensar 2 vezes, ataquei meu cunhado. Minha irmã entrou no meio e eu a empurrei para o lado. Dei um soco no rosto dele. O filho de 14 anos deles me atacou com uma garrafa, e minha cabeça começou a sangrar. O golpe não foi grave e eu estava consciente, à beira do desmaio, mas a raiva me manteve de pé. Todos entraram em pânico ao ver o sangue. Minha irmã ligou para meus pais e contou o que aconteceu. Meu cunhado e seu filho começaram a limpar a bagunça. Meu vizinho chamou a polícia. Minha irmã e meu cunhado começaram a pedir desculpas e imploraram para que eu poupasse o filho deles de ser preso. Eu disse que todos eles iriam juntos. A polícia chegou e tomou meu depoimento. Minha irmã negou todas as acusações de invasão e agressão. Ela disse que estava visitando minha casa com sua família. O filho pregou uma peça em mim e eu acidentalmente escorreguei e machuquei minha cabeça. Eu estava bravo com eles e por isso estava mentindo para incriminá-los. Que mentirosa! Enquanto isso, meus pais chegaram e me forçaram a retirar as acusações contra eles. Todos se uniram para me provar um mentiroso e disseram que eu estava usando a polícia para me vingar da minha irmã. Graças a Deus meu vizinho interveio e deu seu depoimento. E com base nisso, a polícia os prendeu. Eles tiveram que passar a noite atrás das grades porque meus pais não tinham dinheiro para pagar a fiança. No dia seguinte, eles foram apresentados para julgamento. Fui ao hospital e tratei meus ferimentos. O médico fez uma tomografia para verificar se havia alguma lesão interna. Tive que tirar alguns dias de folga para cuidar dos meus ferimentos. Pressionei as acusações de agressão contra eles e também reivindiquei uma indenização, e o tribunal concordou que eles deveriam arcar com isso. Enquanto isso, meus pais tentaram de tudo para me fazer retirar as acusações, mas eu os ameacei de processá-los por planejar o ataque contra mim. O filho dela é menor de idade, então ele foi tratado de acordo com a lei juvenil. Ele passou uma semana em uma instituição juvenil e seus pais tiveram que pagar a restituição, perda de salário e contas médicas. Minha irmã e meu cunhado foram multados pesadamente, mas imploraram para trocar parte da multa por serviço comunitário. Já se passou uma semana desde então e tem sido silencioso. Espero que eles tenham aprendido a lição e fiquem longe de mim. Atualização 2. Parece que meus pais ainda não desistiram de mim. Ontem, eles apareceram na minha casa novamente. Bati a porta na cara deles. Eles ficaram do lado de fora por quase 1 hora pedindo para eu ouvi-los. Finalmente, tive que deixá-los entrar. Gostaria de poder apenas gritar da janela e ameaçá-los como meu pai fez comigo há 12 anos. De qualquer forma, perguntei por que estavam novamente à minha porta. Ambos começaram a chorar e disseram que precisavam da minha ajuda. Eu disse: se isso tem a ver com qualquer coisa com minha irmã, então me deixem fora disso. Eles disseram que era sobre eles. Meu pai disse: veja, estou envelhecendo e ficando frágil. Não posso trabalhar como antes. Nossa casa não é reparada há muitos anos. Tudo está caindo aos pedaços.
falsos. Eu o interrompi e disse, chegue ao ponto. Ele e minha mãe queriam se mudar para minha casa. Como um filho responsável, eu deveria recebê-los. Eu deveria, se fossem pais responsáveis, mas não foram. Perguntei a eles o que aconteceria com a casa deles e se iam rescindir o contrato de aluguel. Eles disseram que dariam a casa para minha irmã. Eu disse, ah, legal, vocês encontraram uma forma alternativa de me explorar. Antes tentaram empurrar minha irmã para mim. Esse plano falhou. Agora querem se aproveitar mais uma vez. Minha casa não está à disposição de ninguém. Eles disseram que minha irmã estava oferecendo pagar o aluguel para viver na minha casa, o que eu poderia usar para pagar a hipoteca. Eu disse que não precisava do aluguel dela. Ela não deveria se preocupar com meu problema de hipoteca. Ela deveria cuidar de si mesma. Minha mãe começou a chorar, dizendo que estava se tornando muito difícil para minha irmã sobreviver, que ela nem consegue dormir direito porque seus filhos dormem no mesmo quarto. Eu disse que não era meu problema se ela estava expandindo sua família sem planejamento financeiro. Eles disseram, o que podemos dizer? Você não concorda com nada, nem quer receber sua irmã, nem concorda conosco. Pelo menos nos deixe nos mudar para sua casa. A casa é grande demais para um homem solteiro. Eu disse que não planejo permanecer solteiro para sempre. Eles tentaram me manipular emocionalmente, dizendo que eu deveria cuidar dos meus pais envelhecidos. Eu gritei, o karma é real. Lembre-se de como vocês me expulsaram de casa. Isso é o que vocês recebem de volta. Eu abri a porta para eles e eles saíram com expressões amargas. Não me importo com o que me chamam, mas não vou ser um tapete e me render sobre as exigências deles. Agora para a próxima história. História 2. Rejeitei o presente do Dia dos Pais da minha filha porque ainda estou irritado com o caso da minha ex-esposa, que minha filha escondeu de mim. Depois de fazer minha filha chorar, percebi meu erro. Minha ex-esposa, 40 anos, e eu, 41 anos, estamos divorciados há um ano agora, porque ela teve um caso. Ela mesma confessou sobre o caso um ano depois e se mudou com o parceiro do caso, com quem agora também está casada. Eu estava bastante angustiado com toda a situação. Também temos uma filha, 17 anos. Minha filha sabia sobre o caso, mas me contou que escondeu de mim porque não queria destruir a família. Isso realmente me magoou, que ela tenha escondido isso de mim por tanto tempo, mas eu segui em frente. Minha filha ainda se desculpa por isso, mas eu disse a ela que está tudo bem. Hoje, minha filha me deu um presente de Dia dos Pais, que era uma carta escrita à mão e um presente. No entanto, eu não estava no clima para presentes, então disse a ela para ficar com ele. Minha filha parecia um pouco chocada e foi para o seu quarto, e acho que ela estava chorando enquanto ia para o quarto. Eu sou o idiota? Comentários. Moleque 154. Sim, você diz que disse a ela que está tudo bem. Você diz que seguiu em frente, mas como suas ações correspondem a essas palavras? Pelo menos seja honesto consigo mesmo e com ela. Siga em frente ou não, mas não diga que está tudo bem e depois não aceite um presente da sua filha. Além disso, talvez leve em conta que ela é uma criança e está em uma situação difícil entre seus pais. Quando você faz algumas dessas avaliações, vá para a FLYNFLA. Poucos adultos teriam coragem de se manifestar nesse cenário, quanto mais uma criança que provavelmente não queria magoar o pai. Ela precisa da sua graça e você precisa mostrar a ela como uma pessoa pode seguir em frente quando a vida é difícil. Uda.core Maze Forever. Sim, sinto muito pelo que aconteceu com você, mas Uda, você pode imaginar a posição em que ela estava? Uma criança, sua filha. Ela estava com medo de que sua casa desmoronasse. Seu pesadelo se tornou realidade. E você fez isso. Disse a ela que estava tudo bem e depois a tratou como se fosse culpa dela. Que vergonha para você. Entendo que isso ainda é doloroso para você, mas e quanto a ela? SMI 88. Sério, OP. Você espera que uma adolescente de 17 anos escolha entre a mãe e o pai? Ela provavelmente estava com medo de ser odiada por um dos pais. Não é culpa dela. Que diabos? Foi o caso da mãe. Ela não teve nada a ver com isso e provavelmente também precisa de apoio. Jesus, cara, que falta de empatia. Eles estão divorciados há um ano, então ela descobriu com 14 ou 13 anos. Isso ainda é escola de nível médio. Uma criança não deveria ser responsável pelo casamento dos pais. Uda, só queria fornecer uma atualização rápida. Eu realmente me senti culpado depois de rejeitar o presente da minha filha ontem. Depois de ler alguns comentários, confirmei que eu estava errado. Fui ao quarto dela ontem e pedi desculpas por tudo. Me doeu muito ter feito ela chorar tanto. Disse a ela que não era minha intenção e tivemos uma conversa. Eu peguei o presente e a carta, que era realmente doce e sincera, e agradeci a ela. Fiquei muito tocado depois de ler. Eu vou guardar para sempre. O resto do dia, levei ela para fazer compras, e à noite, fomos ao cinema assistir a um filme. Ela parecia muito feliz. À noite, tivemos mais uma conversa séria, onde eu disse a ela que não era culpa dela. Ela disse que ainda se sente muito culpada por ter escondido todo o caso de mim porque, mesmo que ela odiava a mãe pelo caso e estava preocupada em expor a situação devido ao impacto que isso teria na família. Eu disse a ela que não deveria se sentir culpada por nada e que não era culpa dela, mas sim apenas da mãe. Em seguida, conversamos um pouco sobre a mãe dela, e ela concordou que, se há uma coisa que aprendeu com tudo isso, é que não deve imitar a mãe quando se tornar adulta. Concordei e também disse a ela que era uma pena que ela tivesse uma mãe assim. Eu disse que ambos precisávamos de terapia individual para lidar com o divórcio e com as ações egoístas da mãe dela, e minha filha se mostrou aberta a isso. Então, começaremos a procurar um terapeuta em breve.